Não conversa nada. Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar a todos vocês que estão aí para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Salmo e essa lição foi escrita pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título Confiança em tempos de aflição. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, diante de Ti, ó Deus, me coloco neste momento, juntamente com Teu povo, ó Deus, para pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, ó Deus, de uma forma especial. Dai-nos, Senhor, compreensão da Tua palavra, ó Deus, para que possamos, Senhor, crescer, ó Deus, no conhecimento, na graça do Senhor, para que possamos, Deus, ser direcionados, ó Deus, por Ti. Fala conosco, ó Deus, e nos abençoe nesta manhã. É que eu peço agradecido em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição é: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem, que se encontra Salmos 56, 11. A verdade aplicada diz: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele, é fundamentada na palavra de Deus. O objetivo da nossa lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. O nosso texto de referência é Salmo 56. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, seria interessante, né? Para que junto nós possamos observar o que diz a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele deixou a sua palavra revelada, a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E essa é a única maneira que temos de conhecer ao Senhor, através da Bíblia. De outra forma, nós jamais conheceríamos a Deus, né? E o Salmo 56, verso 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me possa fazer a carne. Todos os dias torce as minhas palavras, todos os meus pensamentos, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, esconde-se e espia os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, nesse texto aqui, nós acabamos de ler Davi falando ao Senhor, Davi apresentando ao Senhor o que se passava com ele. Eu quero voltar um pouquinho na história para que todos possam entender como sucedeu, em que contexto se encontra esta história sobre Saul e Davi. A Bíblia diz que, certa feita, o Senhor se apresentou a Abraão e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e Abraão foi. E o Senhor falou que dele faria uma grande nação. E Abraão, ele creu no Senhor. E a promessa do Senhor se inicia aqui. E passando esse tempo, os filhos de Abraão, Jacó, né? Havia fome na terra de Canaã. Eles descem até o Egito para sobreviver lá. E lá José é o rei, é o governador do Egito, né? E ele recebe muito bem a sua família
é bem cuidada por ele. Só que passa-se um tempo, José morre, diz a Bíblia que levanta-se um outro rei que não conhecia José. E ele agora faz do povo de Israel escravo. E esse povo ficou ali 400 anos. Após esses 400 anos, o Senhor levanta Moisés e através de Moisés o Senhor tira aquele povo do Egito e leva esse povo para Canaã. E chegando a Canaã, ali o Senhor, ou antes, o Senhor por intermédio de Moisés, o Senhor dá as leis, as orientações, como esse povo precisava se comportar. Israel era a nação pela qual Deus, através dele, falava às demais nações. Israel era uma testemunha do Senhor às demais nações. E observe, Israel não tinha rei. Deus era o rei de Israel. Então o Senhor governava Israel com poder absoluto. Quando surgia uma situação de emergência, o Senhor levantava um juiz e esse juiz, ele dava vitória. Através dele o povo tinha vitória. Mas chegou-se um dia, diz a Bíblia, que o povo, observando as nações vizinhas, e eles chegaram a Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei. Samuel ficou triste e foi orar ao Senhor. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, atende o povo. Então surge Saul. Saul é o primeiro rei. É o rei que o povo pede. Observa que não era a vontade do Senhor que eles tivessem um rei, uma democracia. A vontade do Senhor é que eles fossem guiados por ele. Então surge Saul. E aí eu quero entrar na lição, que a partir de agora nós falaremos sobre Davi e Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi será o segundo rei. O contexto a introdução da nossa lição diz: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então nós temos um Deus que é poderoso para nos guardar até o fim, assim como ele guardou a Davi. Contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava, o medo em relação à circunstância em que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor a sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga foi para Gade, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. O Cântico das Mulheres. Após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir Davi. Então, Davi, quando ele faz essa oração, como já diz o comentarista, ele está falando sobre as perseguições que ele estava enfrentando, né? Ele começa a sua história, dizendo, Davi, certa vez, Jessé, seu pai, manda que ele vá até o campo, levar ali alimentos para os seus irmãos, ver como estavam os seus irmãos. E chegando-se Davi naquele lugar, eis que surge Golias. Estava lá o povo amedrontado, diz que de manhã e à tarde Golias se colocava e dizia: olha, manda um homem lutar contra mim. E se ele
se vocês me vencerem, nós seremos escravos de vocês, mas se nós vencermos vocês serão nosso escravo. E o povo com medo, Saul, todo o povo com medo, e Davi viu aquela situação e pergunta: quem é esse homem? Para afrontar o exército do Deus vivo, né? E Davi se propõe a ir lutar contra ele. Saul fica sabendo disso. Não, você não pode, você é ainda um jovem, ele é um guerreiro experiente. Mas Davi conta para Saul ali a experiência que ele teve, falando: olha, um dia eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um urso para comer as minhas ovelhas, e eu matei. Veio um leão, eu também o matei. O Senhor foi comigo e o Senhor será comigo agora também. Então Saul manda que ele veste ali as suas armaduras de guerra. Davi coloca, mas ele não consegue nem mesmo andar com aquilo. Não cabia para ele, não servia. E Davi tira tudo aquilo, pega ali umas pedrinhas e vai ao encontro de Golias. E Golias, quando vê, fica ali e diz: olha, sou eu um cão para você vir a mim desta maneira? Mas Davi continua. Por quê? Porque Davi sabe que ele terá vitória através do Senhor. Ele tinha fé, ele sabia quem era o seu Deus, ele conhecia a Deus. E Davi acerta com uma pedrinha ali à fronte de Golias e o mata. E quando Davi vai chegando, Saul pergunta: olha, quem é ele? Ah, ele é filho de Jessé. E Saul então não permite mais que Davi volta para sua casa, para a casa dos seus pais. Saul convida a estar com ele. E Saul então coloca Davi ali como uma pessoa especial da sua casa. E então Davi vai morar ali com Saul, e Saul coloca ele sobre o seu povo de guerra, e diz que Davi achou graça diante de todo aquele povo, né? E um dia então vinha Saul e as mulheres, após eles pelejar contra os filisteus, vencerem os filisteus. Então, quando eles vêm chegando, aquelas mulheres saem cantando e diz: olha, Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Saul, quando escuta aquilo, Saul agora ele é tomado por uma inveja. E Saul começa a ter Davi em suspeita. E aí começa a perseguição de Saul a Davi. Mas antes diz a Bíblia que Saul desobedeceu ao Senhor, que se encontra lá no livro de 1 Samuel capítulo 13. Deus certa vez mandou que o povo estava em batalha, e tardando Samuel a chegar, Samuel falou: 7 dias eu vou chegar, mas Samuel tardou. E Saul faz o quê? O povo ali pressionando, o povo ali com medo. Saul pega e oferece sacrifício. Quem era que oferecia sacrifício? O sacerdote. Somente o sacerdote, ele tinha a função de oferecer sacrifício. E Saul desobedece, ocupando uma posição que não era dele. A posição dele era de rei. O rei era aquele que simplesmente saía à frente da batalha, estava com o povo e não podia oferecer sacrifício. Então Saul desobedece. E quando Samuel chega, Samuel repreende. Mas Saul ali, ele tenta se desculpar e Deus se desagrada dele. Então o Senhor fala por intermédio de Samuel que Deus não estava contente. Lembra que a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É nesse contexto que surge aquele versículo tão conhecido, né, que o Senhor tem melhor prazer em obediência do que sacrifício. Porque o caso de Saul era simplesmente obedecer, fazer a função de rei e não de sacerdote, que era sacrifício, né? Passa-se outro dia, Saul desobedece de novo. O Senhor dá uma ordem, né? Dizendo que eles iam
pelejar ali com um determinado povo, mas era para que eles matassem tudo, os animais, não era para pegar nada de lá. E Saul faz o quê? Preserva o melhor do rebanho, o rei. E aí o Senhor desagrada de Saul. E a Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau entra em Saul e começa a assombrá-lo. Então observam que Saul, quando ele começa a perseguir Davi, é por quê? Porque o Espírito do Senhor já não está nele. Ele agora, ele está desobedecendo. Ele está fazendo conforme o seu querer e não conforme o querer do Senhor. Isso é muito perigoso, né? Então daí ele começa a querer matar Davi e Davi foge. E vai lá para a cidade de Gade, que era a terra dos filisteus. Ele já havia matado Golias. Aquele povo então podia matar Davi. Afinal, Davi tinha matado o seu guerreiro. E também tinha agora o exército de Saul também que perseguia Davi. Então observa que a situação de Davi era muito perigosa. Era complicada, só o Senhor o podia dar vitória. Então é onde ele vai orar ao Senhor. Ele não pediu que as mulheres o cantassem, que as mulheres o elogiassem. Isso aconteceu. E ele não tinha culpa de nada, né? E agora ele foge. Ele está fugindo de Saul para poupar a sua vida. Continuando na lição, tópico 1.2, a ação dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões de seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. Que se encontra Salmo 56, o verso 6. Ele fala, é incansável aquele povo, né? A perseguição não parava, não cessava, né? E ele, então, está ali agora, habitando. Observe, irmão, que se Davi quisesse, ele poderia, né? Ou melhor, a ideia aqui não é que Davi quer a morte de Saul, né? Porque assim como o Senhor deu vitória lá com o urso, com o leão, com Golias, o Senhor poderia dar. Então, quando ele ora para que Deus faça o querer dele. Ele confia no Senhor e sabe que é difícil. Então, ele está se colocando perante ao Senhor, colocando a sua limitação e crendo que Deus é poderoso. Continuando, o Novo Testamento enfatiza a investida das forças espirituais malignas que tenta destruir aqueles que estão em Cristo, ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o Espírito que influencia e usa as pessoas. Que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, e Efésios, capítulo 10, versículo 18. Eu vou ler aqui uma parte do Efésios, capítulo 6. Vou ler com vocês para que possamos junto entendermos o que diz aqui em Efésios. Eu vou ler do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, Paulo aqui, ele está nos advertindo que nós também estamos em uma guerra. E essa guerra não é
como a guerra de Davi. Davi estava ali, Saul, com seus inimigos, com seu exército, era uma guerra, né, de pessoas. Mas a nossa guerra, ela é espiritual. E nós precisamos estar preparados para enfrentar essa guerra. E a razão pela qual nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder é porque os inimigos que nós temos que enfrentar são maiores do que nós. E nós não poderemos vencê-lo com a nossa força, mas somente estando unido a Cristo. Então, irmãos, observa que existe uma guerra acontecendo. Nós estamos em uma constante guerra. Então, é necessário fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos informa aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra. A nossa luta é contra as forças do mal, Satanás, os demônios, que habitam no mundo invisível. Eles não têm corpo como nós temos. Eles são seres imateriais e poderosos. É por isso que nós precisamos tomar a armadura de Deus para vencê-lo. Aí ele diz: e após ter feito tudo, ficai firme. Então, há pessoas que acham que Satanás não existe, é uma lenda, é um mito. Há aqueles também que acham que ele é tão poderoso que jamais somos capazes de vencê-los. Mas a Bíblia diz que ele é um inimigo que já está derrotado. Cristo derrotou, Cristo venceu. E se nós estivermos unidos a Cristo, revestido com as armaduras de Deus, nós o venceremos em Cristo. E depois eu gostaria que vocês lessem o restante, né? Onde ele vai descrever como é essa armadura, o capacete, a arma do Espírito. Ele vai descrevendo, né? Ele vai usando uma figura para nos expressar. Então, que nós possamos estar sempre revestidos com as armaduras de Deus, fortalecermos sempre no Senhor, através da oração, através da leitura bíblica, tendo intimidade com o Senhor. Por quê? Senão nós seremos derrotados, nós falharemos. E o Senhor nos chamou, e a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, tá bom? Então creia, embora exista uma guerra, Deus está conosco. E nele nós podemos todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tópico 1.3. Uma guerra em glória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória. Uma verdadeira caça-pulga, como bem descreve o próprio Davi em 1 Samuel 24:14. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes encontramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempos, recursos, a fim de provar as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios, que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode estourar uma guerra. Uma pequena canção pode estourar uma ira, aumentando o tamanho do gigante. Mas não valorizamos os cachos de uva. Números capítulo 13, 23. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Então observe aqui que Saul,
ele vai ao encontro de Davi, que tem apenas 600 homens, que são formados por homens amargurados, endividados, aqueles que se achavam em aperto. São esse o exército de Davi. Esses são os homens que estão ao lado de Davi. Davi trabalhou o coração daqueles homens, e aqueles homens se uniram a ele e se tornou ali o exército dele. Enquanto Saul vai a ele com homens poderosos, armados, bem treinados, né? Então aí o escritor diz aqui que quantas vezes nós agimos dessa maneira, uma coisa tão pequenininha, nós fazemos dela tão grande, perdemos tempo provando as nossas razões, quando muitas das vezes nem temos razões. E perdemos o tempo que devia ser usado de outra maneira nas redes sociais, né? As pessoas perdem ali tempo com WhatsApp, Facebook, postando coisas, difamando, fazendo coisas que não contribuem para o nosso caráter. Não condiz com o viver cristão. Isso é perigoso, é muito perigoso, né? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra do Senhor, nós falaremos de Deus. Se nós tivermos experiência com Deus, nós falaremos sobre a grandeza de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E o Senhor nos chamou para isso. Então, não para perder tempo com assuntos que não têm importância alguma. Então, precisamos tomar muito cuidado para não desperdiçar o nosso tempo com esse tipo de coisa. A oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Observando a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejava contra ele diariamente. A plena consciência do poder de seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram pequenas em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército e os riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aquis. Em Cristo Jesus fomos feitos filho de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias. Misericórdia é uma das marcantes características de Deus, presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Então, Davi aqui, ele pede por misericórdia. Como diz o versículo 1, observe. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Todos os dias torce as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-se, esconde-se, espia os meus passos, como aguardando a minha morte. Então, Davi aqui, ele está num diálogo com Deus, ele está falando com Deus, ele coloca ao Senhor o que está acontecendo. Isso é a oração. Então, a nossa oração, ela é um diálogo com Deus. Quando nós colocamos diante de Deus, nós precisamos ser sinceros, falar ao Senhor tudo aquilo que está passando com nós. Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, né? E ele começa ali ensinando, pedir, por exemplo, o alimento de cada dia, a proteção, nos livrando da tentação. O Senhor deu ali um passo a passo de como deve ser a nossa oração. Então, se você está passando por dificuldade, assim como Davi, você pode colocar-se diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim.
Olha, Senhor, como está a minha situação? Eu estou dessa maneira, eu estou precisando disso, daquilo. E o Senhor vai te ouvir. O Senhor tem prazer em nos ouvir. O Senhor é um Deus de misericórdia. É por isso que Davi está orando ao Senhor. Ele está falando com Deus. Então observa que ele fala sobre os seus inimigos. Ele fala como é o agir dos seus inimigos, como ficar espiando, torcendo as palavras dele. Ou seja, buscando maneira de desestruturar Davi. Mas ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me guarda, me protege, me sustenta. Esteja comigo. E essa deve ser a nossa oração, porque Deus é o nosso Pai, assim como era de Davi. E se nós o clamarmos, diz a Bíblia, que Ele nos ouve. Na sexta-feira o pastor falou sobre a oração, né? Então, se você não ouviu, você ainda pode assistir. E ele falou sobre a importância da oração, né? Então, nós precisamos e temos necessidade também, assim como Davi, de orarmos e de colocar a nossa causa diante de Deus. Tópico 2.2. Levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Essa peregrinação foi marcada por lágrima. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldades, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essa expressão. Contaste, põe no odre, estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua intenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Mateus capítulo 4, versículo do 23 ao 25, Mateus capítulo 15 e versículo 32. Então Davi, observa que ele diz: Senhor, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão escritos no teu livro. Então Davi está fazendo menção. Por quê? Porque ele sabe que Deus tinha conhecimento, que Deus sabia da sua aflição e que Deus estava atento a tudo isso. Assim como Deus está atento a tudo que se passa conosco. Nós esquecemos com facilidade das coisas. Coisas que aconteceu há uma semana, nós muitas das vezes não lembramos. Mas Deus, Ele não esquece. Tudo fica registrado. Deus conhece o amanhã. Deus conhece o passado. Lá na Epístola de Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então observe que para Deus tudo é possível. Então, talvez você fique: olha, Deus não se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Saiba, Deus se importa. Deus está registrando tudo o que se passa contigo. E Deus com certeza, Ele virá te socorrer. Não te desanimes. Apenas continue confiando como Davi. Continue crendo em Deus. Porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E Tiago vai dizer, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, né? Então Deus, Ele está bem pertinho de nós. Deus nos ama. Deus tem prazer em nós. Assim como tinha em Davi. E nós vamos ver no decorrer da história de Davi, que é uma história bem longa, que o Senhor, Ele sempre deu vitória a Davi. Davi foi um homem que tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Davi amava a palavra de Deus. Por isso compôs tantos salmos. Salmos lindos.
Faça a tua justiça. Tópico 2, 3. Faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, expirou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Nada justificava a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. Então observe que aqui nos diz que nada justificava a fúria de Saul. Nada. Ele simplesmente, ela foi gerada, por quê? Porque ele se afastou de Deus, porque ele abriu janela, ele permitiu que um espírito mau entrasse no seu coração e o influenciasse. Então, esse é o perigo de quando se abre janela, quando se dá brecha para o inimigo entrar. Não foi isso também que aconteceu com Caim? Lembra de Caim? A Bíblia diz que certo dia foi Caim e foi Abel oferecer sacrifício ao Senhor, levar uma oferta ao Senhor. E Deus recebeu, agradou-se da oferta de Abel. Porém, Deus não agradou da oferta de Caim. E por que não agradou? Porque a maneira que se tinha de apresentar-se diante de Deus era através de um sacrifício com sangue. Lembra que quando Adão e Eva pecam, diz a Bíblia que Deus ele mata ali um animalzinho e com a pele daquele animalzinho ele faz uma túnica para Adão. Ali no livro de Gênesis não vai falar que Deus mata, mas nós sabemos, para que houvesse pele, um animal precisava ser morto. Então observa que Deus, ao construir aquela túnica, naquele sacrifício, Adão e Eva, ele teve o seu relacionamento restabelecido com Deus. Eles tiveram a aproximação de Deus. Lembra que eles dizem que estava escondido porque eles estavam nu. Então agora ele se veste, ele se investe, ele se aproxima de Deus. Então daí nós vemos que o sacrifício desde Adão e Eva era com sangue. Então Caim não leva um sacrifício com sangue. Um sacrifício que não custou sangue e Deus não se agrada. Então Caim, ao ver que Deus se agradou do sacrifício de Abel, o que ele faz? Ele tem inveja de Abel. E agora ele deixa também que o inimigo entre no seu coração. E ele vai e mata o seu irmão, né? E a Bíblia diz que o matou por quê? Porque Abel era mau? Não, Abel era piedoso, né? Quando nós lemos lá no capítulo 11 de Hebreus, vai aparecer Abel entre os heróis da fé. Então, é muito perigoso quando nós deixamos que o mal entre em nosso coração. Nós precisamos estar vigiando, nos enchendo mais e mais do Espírito do Senhor. Que só com o Senhor em nossa vida nós podemos dizer não ao mal, não permitir que nós sejamos instrumento do mal, assim como Saul, assim como Caim e outros mais, né? Tópico 3. Confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Salmo 56, do 3 ao 4 e o 11. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento de suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus.
era preciso fazer uma escolha, entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Então, aqui o escritor falou que ao dobrarmos o nosso joelho, é preciso crer, é preciso confiar em Deus. Como é que nós vamos chegar diante de uma pessoa quando não confiamos nela? Não é assim que acontece conosco? Quando nós não confiamos em alguém, nós não falamos sobre nossos problemas, nós não falamos nem mesmo sobre as nossas alegrias. Por quê? Porque nós não temos infinidade com aquela pessoa. Então nós não conseguimos ter um bom diálogo com ela. Davi, como conhecia Deus, ele consegue ter um bom diálogo com Deus. Se você conhecer a Deus, se nós conhecemos a Deus, nós conseguimos dobrar o nosso joelho, nós conseguimos orar, crendo que o nosso Deus nos ouve. É por isso que nós não precisamos de uma imagem, nós não precisamos de nada disso, porque nós simplesmente oramos e sabemos que quando nós falamos, Ele nos ouve, né? E Ele é poderoso para nos dar vitória, né? E aqui falou sobre que Davi tinha uma escolha, né? Ele podia se entregar à desesperança ou confiar na palavra de Deus. E Davi preferiu confiar na palavra de Deus, né? E aí o escritor termina esse tópico dizendo: é preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Então, talvez você diga, mas eu já conheço a palavra de Deus. Não, não conhece. O que nós conhecemos é muito mínimo. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Então nós precisamos orar, dizendo: Senhor, dai-me alegria de ler a tua palavra, dai-me o prazer, Senhor, de estar na tua presença, de te louvar, de te adorar. Prazer, Senhor, de aprender de ti. E o Senhor vai nos dar. Lembra que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus a todos dá. Deus não lança em rosto, né? Então Deus tem prazer em nos dar. Deus tem prazer que nós cresçamos no conhecimento da sua palavra. Deus tem prazer em nós quando nós nos colocamos diante dele em oração, em louvor, na leitura da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer, irmão. Porque conforme nós vamos conhecendo os relatos bíblicos, as histórias dos nossos antepassados, a nossa fé vai sendo acrescida, né? Quando a gente lê lá que o Senhor deu vitória a Ezequias, o Senhor deu vitória por meio de Josafá, o Senhor deu vitória a Davi, o Senhor deu vitória a Ana. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Quando ela vivia amargurada porque não tinha filho, ela era insultada pela outra mulher de Elcana. Ana orou, Deus deu vitória, Deus deu filho, Deus deu Samuel, depois Deus deu mais filho para ela, né? E assim Deus fez com tantos outros, né? E Deus fará conosco também, se nós tão somente confiarmos nele e buscar ter prazer mais e mais no Senhor. Tópico 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, verso 3. Há um paradoxo: temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser a de Elias, esconder-se em uma caverna. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 e 3. E do 8 ao 10. Poderia retroceder como os fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Números, capítulo 13, versículo 1. Porém, o salmista, ao deparar-se com essa situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro,
do desemprego, das doenças, das violências, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. Então eu gostaria de falar aqui sobre Elias, né? Diz que Elias escondeu em uma caverna. O medo veio e Elias escondeu em uma caverna. E quando nós lemos os relatos sobre Elias, ali no livro de 1 Reis, Elias, certa feita, ele se apresentou a Acabe e disse para Acabe: olha, Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. E Tiago, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no capítulo 3, vai dizer que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Observa. Quem é Elias? E outra feita, Elias, o povo estava ali na idolatria, o reino do norte, né? Então, o que acontece com eles? O povo já não sabia, já estava ali, Acabe, através de Jezabel, tinha introduzido todos aqueles deuses, né? E o povo estava no estado pecaminoso. E Elias se apresenta e diz assim: olha, vamos orar, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias deu para eles a primeira oportunidade de clamar ao Deus dele. E aquele povo clamou, 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 e nada aconteceu. E Elias pega ali no sacrifício, arruma o altar, manda colocar água, ainda ali fez uma vala, coloca água, e ele fala... Aí Elias, quando ora ao Senhor, cai fogo do céu. E consumiu ali o sacrifício, consumiu aquela água, e aí o povo viu que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E aí Elias fala assim: olha, agora vamos matar. E matar ali os profetas de Baal, né? E quando isso chega ao conhecimento de Jezabel, o que ela faz? Vai matar Elias agora. Aí Elias agora está correndo. Elias agora está com medo. Olha, observa que Deus havia respondido a Elias, Deus havia falado, mas Elias agora teme. Então ele sai, esconde-se em uma caverna. E quando ele sai, diz a Bíblia, né, no período dos 3 anos e meio ali que não choveu, Deus mandou um corvo que alimentasse Elias. De manhã e de tarde, aquele corvo levava para Elias pão e carne. E Elias bebia água do ribeiro, até que se secou. Elias sai dali, né, após esse período, e Elias está com medo. Agora Elias entra em uma caverna. E o Senhor se apresentou a ele. O que faz aí, Elias? Né? Então Elias continuou caminhando com o Senhor. E se a gente for ler o relato de Elias, muito temos a aprender. Então diz aqui que Elias, ele com medo esconde. Davi, ele prefere confiar no Senhor. Ele não escondeu de Saul, de maneira alguma. Ele prosseguiu, né? E ali, após a morte de Saul, Davi, ele se torna rei. Até que quando Saul morre, um dos filhos dele se torna rei, mas não é um reino que dura, coisas ali de meses, né? Até que Davi vem e assume o rei, e Davi reina por muitos e muitos anos, né? Porque Deus era com ele. Então nós precisamos confiar em Deus, crer no Senhor. E se o medo vir, diz aqui que medo, ele pode nos paralisar. O medo tem um lado bom, né? Porque ele serve de alerta para nós, né? Quando a gente fica com medo, a gente para, analisa, né? Se convém ou não prosseguir. Se não é sábio prosseguir, a gente para, né? E se precisamos ir, a gente vai, crendo que o nosso Deus nos guarda, né? E aqui falou também, em Números capítulo 13, versículo 1, falou sobre os cachos de uva. O que aconteceu? Aqui fala-se sobre quando Josué manda que aquele povo, Moisés manda que aquele povo vai lá espiar a terra de Canaã. Então Moisés mandou ali aqueles espias e eles chegaram lá e viram aqueles homens eram grandes, eram gigantes, e eles dizem: nós somos como gafanhotos diante deles. Mas eles trouxeram, dizem que um cacho de uva,
trazido por 2 homens. Viram ali aquelas frutas bonitas, né? E aí é onde o escritor fala, não valorizaram os cachos de uva, mas ficaram com medo dos gigantes. Parece que perderam a confiança em Deus, temeram que o Senhor daria vitória para eles ali, né? Então eles querem retroceder e eles entram ali numa situação difícil, eles põem o povo todo em pânico, o povo todo quer voltar para o Egito, vamos formar uma nova liderança e vamos voltar para o Egito. Observe que eles eram escravos no Egito, agora o medo paralisaram, eles não queriam mais prosseguir ali na liderança de Moisés. E é até por isso que esse povo não entra em Canaã. A Bíblia diz que eles ficaram ali vagueando pelo deserto, anos e anos, morreu toda aquela geração. Os únicos que saíram do Egito, que entraram na terra de Canaã, foi Josué e Calebe. O resto todos morreram. Então, precisamos ter cuidado com o medo, né? O medo pode ser prejudicial à nossa vida espiritual. E ele diz aqui, medo de assumir o nosso chamado. Né? Às vezes o Senhor nos confia algo a fazer e nós tememos, com medo a gente não faz. Eu concordo, irmão, não é fácil, mas se nós nos colocarmos na mão do Senhor, se nós crermos que o nosso Deus vai nos direcionar, que nosso Deus vai nos capacitar e que em Deus nós poderemos fazer. O Espírito Santo nos fará lembrar, diz a Bíblia, né? O Espírito Santo nos traz à memória, por exemplo, aquilo que nós lemos da palavra de Deus, que é o material que nós temos, a espada do Espírito, né? Então nós vamos conseguir exercer nosso chamado. E também, se nós formos chamados ali de repente para expulsar um demônio, não precisamos ficar com medo. Em nome de Jesus, aquele que habita em nós, Satanás vai sair, os demônios vão sair, porque o nosso Deus é poderoso. Agora, se nós pensarmos, não, eu vou com a minha capacidade, é na minha força, é no meu conhecimento, seremos derrotados. Né? Quando lemos o relato de Paulo, diz que Paulo estava expulsando o demônio e de repente um homem achou que podia fazer igual e aquele demônio falou, quem é você? Eu conheço Paulo, mas quem é você? Desafiou aquele homem saiu numa situação muito difícil. Então, com a nossa força nós não podemos, mas em Deus nós podemos, tá bom? Então creia, não diga não ao chamado que o Senhor tem te confiado. Não importa, se o Senhor confiou algo a nós é porque Ele sabe que Ele estará conosco, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos capacitar. E se nós dependermos dEle, colocar na dependência dEle, seremos vitoriosos. Assim como os apóstolos, assim como os profetas, assim como os reis, assim como os sacerdotes, e assim como milhões e milhões de irmãos e irmãs ao longo da história. Nós servimos o mesmo Deus e Ele nos ama. Deus não precisava usar o homem, mas Ele escolheu. Ele escolheu mesmo diante de nossas limitações. Ele escolheu pregar, que o Evangelho fosse pregado através do homem, através da mulher. E nós somos a geração que Deus conta. Deus conta com a nossa geração. Então nós precisamos tão somente nos levantarmos e fazermos tudo aquilo que Ele nos mandar, crendo que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Tópico 3:3. A confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia, para a seguir apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça.
notar que o salmista também menciona ações de graça em Salmo 56, 12. Que nossa confiança no Senhor nos mova à oração com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Então, quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, observa que ela começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós precisamos reconhecer que Deus é soberano, Ele está no céu. Então precisamos iniciar nossa oração com ações de graça e pedir misericórdia, como Davi diz: tem misericórdia de mim. Reconhecendo tudo isso. E não deixarmos ser dominado por ansiedade, não deixar que isso nos perturbe. Nós precisamos lançar tudo isso ao Senhor em oração, falando para o Senhor, assim como o salmista falou sobre o que estava acontecendo. Nós também precisamos falar com o Senhor, e uma vez que falamos com o Senhor, nós precisamos descansar, crendo que Ele, se for o melhor, Ele vai nos dar. E se não for, Ele vai nos dar graça. Paulo diz que certa feita orou ao Senhor 3 vezes, por um espinho na carne, e Deus disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. Então, se o Senhor não nos dá, como por exemplo a cura de uma enfermidade, tenha certeza que Ele vai nos dar graça e nós vamos continuar firmes na presença do Senhor. Nós vamos continuar fazendo aquilo que Ele nos mandar fazer. Nós vamos continuar caminhando até o dia que Ele nos chamar ou nos arrebatar. Então, nós precisamos. E aí diz aqui que a nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que a circunstância seja contrária. Então eu quero dizer que a paz do mundo é calmaria. A paz do cristão não. A paz do cristão é diferente. Mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio a todas as dificuldades, o cristão tem paz. Porque ela é uma paz dada por Cristo. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, essa paz ela é colocada por Deus em nós. Então, não importa o que acontecer, nós não seremos abalados. Tá? E eu quero finalizar essa lição com o primeiro verso do Salmo 121, que vai dizer que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 121, 1. Então, se você confia no Senhor, mesmo em meio à tempestade, saiba, você não será abalado. Você continuará firme, assim como o monte de Sião. Tá bom? Então creia, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele está conosco, Ele nos cuida. Assim como diz lá no versículo de Isaías 49, 15, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não esquece de nós. Ele nos cuida melhor do que uma mãe. Ele nos ama, Então, continue confiando no Senhor. Eu quero agradecer, por esse privilégio, de estar aqui falando da palavra do Senhor. Esse não é o nosso desejo. O nosso desejo era estar na igreja juntamente com os irmãos. Mas devido a essa pandemia, não é possível, irmãos. Então, continue firme aí, se você puder, assistindo a escola dominical, para que juntos possamos aprender. Às 18 horas teremos o nosso culto, a live, e creio eu que o pastor, vai estar lá fazendo, e vai ser sempre um privilégio, estarmos juntos até o dia que o Senhor nos concedeu o privilégio de voltarmos a congregá-la no templo,
que diz a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada. A igreja é eu e você. Eu vou estar lendo aqui o nome de alguns irmãos, mas depois eu quero orar com você no final. Então eu quero agradecer ao pastor Isaac, né, que está aí juntamente com a família, a irmã Eliane Santos, a irmã Cida Ribeiro, a irmã Josineide, o presbítero Nivaldo, o presbítero Alvino, a Renata Viveiro, a minha mãe Antônia, aí em Água Doce do Norte, Espírito Santo, a irmã Yara, a irmã Rosimeire, a irmã Selma, a irmã Inara, o presbítero Edmilson, o presbítero Vanderlei, a irmã Luana Santos, a irmã Amanda Gabriela, também o irmão José Santos, irmãos, e o presbítero Alex e família, né? E outros irmãos também. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aí para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Domingo, se Jesus não voltar, teremos uma outra escola dominical às 9 horas, né? Fique aí para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Creio eu que será o presbítero Edmilson que vai estar ministrando a lição, né? E vai ser uma bênção, irmãos. Vamos, esse é o recurso que o Senhor nos dá, né? Quando olhamos para a antiguidade, nós vemos que antes as pessoas não tinham acesso às escrituras, né? O livro da lei. Então, de 7 em 7 anos ele era lido e as pessoas procuravam memorizar o pouco que conseguia e passava-se para as gerações vindoura, né? Anunciava seus filhos e assim a palavra do Senhor ela era pregada. E depois nós vemos que o povo passou a ter acesso à Bíblia depois da reforma, né, protestante, né? E hoje todo mundo podemos ter acesso. Então quando o povo o povo de Israel, eles iam ao templo adorar, aprender. Depois quando foram para o exílio, eles iam para a sinagoga, que é casa de ensino, onde a palavra era ensinada. E nós íamos às nossas igrejas, né, cultuar, aprender, adorar junto. Mas só que devido à pandemia, agora nós só temos via internet. Esse é o meio que temos hoje. E vamos dar glória a Deus por isso, né, que é um meio tão importante, né, no conforto da sua casa. Você pode louvar, você pode adorar, você pode orar junto, nós podemos junto aprendermos a palavra do Senhor. Então não despreze. Esse é o método que Deus está nos concedendo no momento, tá bom? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse privilégio, por essa oportunidade de mais uma vez aprendermos um pouquinho da sua palavra. Deus de poder, Pai eterno, Pai querido, diante de Ti, ó Deus, eu me encontro neste momento e quero, Senhor, Te louvar, Te adorar, Te agradecer, meu Deus, por este momento, Pai. E quero pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada irmã, de cada irmão, de cada pessoa, ó Deus. Onde eles estiver, Pai, aqueles que estiverem enfermos, Deus, estenda a Tua mão, Senhor, e cura, ó Deus. Aqueles que estiverem, ó Pai, desempregados, usa de misericórdia, abra as portas de emprego, traga alegria, Pai, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados. Querido Deus, tem misericórdia, renova nossas forças, Pai, nos dando força, nos dando graça, para caminharmos contigo, Senhor, para viver, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Querido Deus, dai-nos sempre, ó Pai, o prazer, Senhor, de aprender a Tua palavra, o prazer, Senhor, de estar na Tua presença. Sê conosco, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Pai, para que possamos, Senhor, cumprir o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Sê conosco, ó Deus querido, é que eu peço agradecido no nome de Jesus. Amém.